O nosso entrevistado é o presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, Marcelo Figueiredo. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, muito prazer. Boa Nós noite que a todos aí da bancada. Doutor, dizer que ele tem um perfil discreto, isso pode pelo menos acabar tendo alguma influência no próprio comando dele, mas não necessariamente na postura dos pares dele, que continuam dando entrevistas, continuam tendo, talvez, posicionamentos que chamam mais a atenção da mídia do que o próprio ministro Edson Fachin, que sempre foi muito discreto e muitas vezes, ou quase sempre, evitando as entrevistas e falar em público, a não ser pelos autos e no plenário do Supremo, doutor. É verdade. Ele realmente é mais discreto comparado aos ex-presidentes agora, sobretudo ao Barroso, que acaba de sair. E pode ser, sim, que o perfil mais discreto dele não, vamos dizer assim, amorteça um pouco os outros ministros, porque ele, como é o presidente, ele fala em nome da corte, né? Então, na medida em que o exemplo dele é um exemplo mais moderado, mais contido, né? Isso pode arrefecer os ânimos dos demais ministros. É claro que o ministro Dino vai continuar a ser efusivo do jeito que é, não é? Um ex-político o ministro Gilmar também como decano, quer dizer, tem o hábito de falar muito em nome da corte, etc. Agora, a promessa do Fachin é que ele quer fazer um mandato de autocontenção, quer discutir mais com os seus colegas a pauta, embora ele tenha poder de pautar, evidente, como presidente, como Kobayashi falou. Isso não quer dizer que ele não possa discutir semanalmente ou quinzenalmente o que vai ser pautado pelo tribunal, né? Uma marca dele é a colegialidade. Ele sempre tem falado isso, como a ministra Rosa Weber também falava. Então, eu creio que ele está num tom que ele será um pouco, digamos, democrático na gestão do Supremo Tribunal Federal. Ao menos é isso que parece, né? Os nossos comentaristas, a Deise Ciocari está aqui ao meu lado, faz a próxima pergunta. Deise. Doutor, a gente tem falado muito desse perfil mais discreto do Fachin. Eu queria saber se, na sua análise, existe a possibilidade de um restabelecimento das relações normais entre o STF e o Congresso Nacional, ou, pelo que o senhor conhece, o senhor acha que o Congresso vai continuar dando abertura para o STF se posicionar de forma como um protagonista na política nacional? Porque é tudo que a gente pensa que não vai acontecer, mas o senhor enxerga essa possibilidade nas relações? Olha, eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu creio que, eu também, como você, gostaria que isso acontecesse, porque o Congresso precisa retomar o seu papel, eu não digo nem protagonismo, mas o seu papel de ser o legislador principal do Brasil, não é? Deve pautar as leis que o Brasil necessita e tal. Infelizmente, o Supremo, de um lado, é culpado por praticar um certo ativismo, e de outro, não é tão culpado ou é inocente porque ele recebe, como foi dito aqui, as causas que são propostas. E muitas vezes o maior cliente do Supremo é o partido derrotado ou o partido que não se conforma com as decisões políticas tomadas no Congresso. Então, em geral, ultimamente tem sido o governo, né? Mas, quer dizer, então a gente costuma dizer que o Supremo virou uma terceira Câmara Legislativa. Aquilo que não é aprovado pelo Congresso, ou que ele não tem força suficiente, ou a oposição minoritária, enfim, quem não sai satisfeito bate as portas do Supremo. E de modo que eu não tenho muita esperança que isso ocorra, mas eu acho que a sinalização do ministro Fachin é uma sinalização de diálogo, até pela postura dele, pelo modo de ser. Ele não é um ministro que fica dando entrevistas sobre casos que está sob sua análise, e talvez isso
realmente faça com que os outros ministros também não queiram aparecer mais que o próprio presidente, né? Então, talvez o próprio perfil dele faça um freio de arrumação, digamos assim, nos colegas que são mais dados a falar, para toda hora falar na imprensa, falar sobre a política, o quadro político nacional, que não é papel do ministro do Supremo ficar comentando ou irradiando, né, a situação política do país, né? Ele tem que cuidar da sua competência, tá certo? E não ficar falando de política partidária ou de política em geral, como tem acontecido, infelizmente, com alguns ministros que ficam falando, até falam sobre leis que nem sequer foram aprovadas, né? Dizem, se essa lei chegar aqui, eu vou manifestar dessa ou dessa forma. Isso realmente é lamentável, né? Espero que isso não ocorra na gestão do ministro Fachin. Marcelo, agora a Dora Kramer faz a próxima pergunta, que concordou com a sua última resposta. Eu estava vendo por aqui. Dora. Doutor Marcelo, boa noite. Senti, quando o senhor cita, fala naquela questão, que o Tiago já me roubou logo a pergunta, que eu tinha exatamente essa questão, né? No que o perfil do ministro Fachin vai conter os outros? Mas o Tiago, educadíssimo, que não citou nomes, o senhor citou dois só, né? O ministro Dino e o ministro Gilmar. Quero ver quem é que vai calar. Faltou o Alexandre de Moraes e o Barroso. Pode deixar que eu mesmo cito. Mas eu queria saber do senhor, eu vi ali, nas coisas que o ministro Fachin citou, nos pontos que ele citou, uma crítica, embutido uma crítica ao comportamento, né, do Supremo, porque fala em contenção, fala em segurança jurídica, fala em separação da política e fala na necessidade de se recuperar a natureza colegiada do tribunal. O senhor acha que ele abarcou todas as necessidades, as pontas que estão soltas, ou o senhor incluiria algum item a mais? Não, eu acho que ele foi feliz nas declarações que ele deu para a imprensa. Veja, ele já está dizendo o seguinte, que não tem sentido voar com o avião da FAB. Isso, de alguma forma, já sinaliza que será um ministro econômico nas despesas, né? E hoje, no Brasil, como se sabe, enfim, ninguém está preocupado em apertar o cinto, né? Quando deveria, né? Só parece que o Tribunal de Contas, o resto não está muito preocupado com isso. Então, é uma sinalização importante, porque, veja, o chefe do barco, ou o capitão do barco, vamos chamar assim, ele tem uma função simbólica, né? Então, eu acho que o presidente do Supremo, ele realmente, não é questão de limitar o que os outros vão falar, mas o exemplo dele é eloquente. Ele já falou, por exemplo, não quis festa de posse, não quis... Quer dizer, e tudo isso já sinaliza, digamos, por um comportamento mais moderado, um comportamento mais, vamos dizer, adequado do que deva ser um juiz de uma Suprema Corte, né? Então, eu creio que sim, a colegialidade é importante, porque, veja, e não é só isso, também o problema das decisões monocráticas que têm sido utilizadas de uma forma muitas vezes abusiva. É claro que sempre diante de uma emergência, um juiz pode conceder uma liminar, etc., mas isso deve ser rapidamente confirmado pelos seus colegas de turma ou do plenário, né? Então, eu creio que sim, ele falou da colegialidade, ele falou convidou os parlamentares para a sua posse, não é? Eu acho que isso sinaliza também como uma bandeira branca aí, não é? Querendo que o Congresso, dizendo que a porta dele de presidente está aberta para convidar as lideranças parlamentares. Então, eu acho que ele abordou todos os problemas. É claro que existem outras questões aí, como, eventualmente, difíceis de fazer, como reforma do regimento. Há muita crítica da advocacia e com algumas reformas do regimento que tiraram do plenário normal e passaram para plenário virtual, etc. Uma série de questões que a própria OAB está
brigando com o Supremo para ver se retoma uma colegialidade maior. Então, o fato dele falar da colegialidade já sinaliza que realmente ele vai procurar valorizar o colegiado, não só as turmas, como, sobretudo, o plenário. Então, pode ser até que na gestão dele ele proponha alguma alteração regimental que venha em benefício da advocacia, da democracia, enfim, né? Porque o Supremo também tem essa possibilidade de alterar o regimento para democratizar mais as suas decisões, né? Então, vamos aguardar. Eu creio que o ministro tem um histórico de decisões que são favoráveis às minorias, né? Eu creio que vamos aguardar. Eu sei que a gestão dele vai ser uma gestão marcada por uma pauta de direitos humanos, de valorização das minorias. Eu creio nisso. Kobayashi, em 10 segundos a sua pergunta, nosso tempo já está terminando, infelizmente, o jornal no mais curto, mas eu não posso deixar você ficar de fora. Vai lá, rapidinho. Imagina. Koba. Presidente, o que a gente pode esperar do ministro Fachin como presidente do CNJ, que cuida de todo o sistema de justiça, processos demorados, enfim, tudo isso. O que a gente pode esperar dele lá? Rapidamente, presidente, por favor. O CNJ acabou de decidir alguns aumentos para a magistratura, etc. Eu creio que ele será um presidente contido, um presidente econômico, até do ponto de vista financeiro, porque hoje há muitas críticas com aumentos de orçamento de todos os poderes e também do judiciário, né? Eu acho que ele será um presidente preocupado com a ética e com a economia. Conversamos com o doutor Marcelo Figueiredo, mais uma vez. Muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui a Jovem Pan. Volte sempre. Grande abraço. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado.